Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Lembrando que você está aqui no Store Podcast, onde a próxima história pode ser a sua. Antes de qualquer coisa, a gente pede para você deixar aquele like, compartilhar com os seus amigos. E se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal e faz esse canal crescer, porque está em suas mãos o sucesso. Afinal de contas, é para você e por você que nós estamos aqui. A gente quer agradecer as mais de 400 mil visualizações mês que a gente tem tanto no Instagram também como no canal do YouTube. Você ainda que não nos segue no Instagram, vai lá no Instagram e nos siga, Store_Pod, e você vai estar aí nos ajudando, tá? A gente quer agradecer também as pessoas parceiras, como a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, ela é fisioterapeuta, o Super Vale, o varejo atacado é aqui, a Semiplan Genética, o cartório do primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros, a Rurales com o nosso amigo César, para você estar comprando e vendendo o seu imóvel rural urbano, a União Farma, a farmácia da Deilson, lembrando que a sua saúde em primeiro lugar, a Atlética Academia, a Academia do Lisandro, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, o Bora Beach, Laborges, Hotel Esplanada, pelo telefone 67981223282 e o Clayton Auto Center com suspensão, troca de pneus, som e insufilme, e você pode agendar pelo telefone 67981310761. Paulo Coelho, rações proteinados, sal mineral e defensivos para passagens, pelo telefone 67999758447. Gente, ó, tá com ele agora, ator de um best-seller, polêmico, viu, com uma história linda de superação, de reinvenção e um novo começo de vida, mostrando que não há tempo para recomeçar, que pode ser agora, o futuro pode começar hoje. A gente vai trazer ele aqui, trouxe ele aqui, através do Dr. Luiz Assir Filó. Olha, vou deixar o Luiz fazer as apresentações, viu? Ô Assir, bem-vindo ao História Podcast, muito obrigado por você estar conosco, né? A gente ficou muito feliz, muito satisfeito. Você hoje é uma das pessoas mais requisitadas aí no Brasil para dar entrevista, para dar teu testemunho, né? E a gente fica muito honrado. Muito obrigado e bem-vindo. Freitas, Luiz, a honra é minha de estar aqui no Store Podcast, e a gente já vem ouvindo falar de vocês faz muito tempo, e quando vocês me convidaram, eu falei, poxa, para mim é uma honra muito grande. E estou aqui à disposição de vocês para falarmos de assuntos diversos, hein? Não só sobre Tremembé, essa série, essa questão toda, mas também assuntos relevantes e importantes para a sociedade, debates que eu sei que vocês trazem assuntos muito importantes. Estou à disposição e é uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigado, bacana. Obrigado, Assir. Tá chovendo aí em São Paulo, Assir? Tá chovendo um pouquinho, de vez em quando oscila, deu uma tempestadezinha, mas nada grave por enquanto. Ó, bacana. E o pessoal aí, já estão decidindo, no estado de São Paulo, tá decidindo quem que vai ser o novo presidente do Brasil? Você que é um político de carteirinha e raiz, que não existe ex-político, viu? Não existe. Olha, isso. É verdade, viu? São Paulo é um pouco complicado, né? Na capital paulista, o Lula costuma ganhar. No interior, no caso, o Tarcísio ganhou, né? O Bolsonaro ganhou. Tem essa divisão aqui em São Paulo. Está um pouco longe ainda, porque política, como dizia Ulisses Guimarães, é como as nuvens no céu. Você olha e está de um jeito, daqui a pouco está de outro jeito. Haja vista que na sexta-feira o Flávio Bolsonaro disse que era candidato, ontem disse que talvez não seria mais, e hoje falou que agora é definitivamente. Então muda muito rápido. É muito rápido, né? Eu acho que ele tá... Sabe aquelas baratas, quando a gente vai limpar em casa e joga Baygon em cima? Sim. Eu acho que ele tá desse jeito. Não é verdade, mas na verdade isso acaba atrapalhando os projetos, né? Desse segmento da direita, porque essa instabilidade atrapalha os projetos, né? Sim, atrapalha os deputados que começam a se sentir envergonhados e frustrados. Os deputados estaduais e federais ficam à mercê e sem ter um posicionamento de direção, eles começam a ser chacota no Congresso, né? Isso é verdade, infelizmente, né? Isso tudo, na verdade, essa problemática toda do Brasil, essas disputas todas, só tem um prejudicado, que é o Brasil. Sem né? dúvida. Eu acho que nós poderíamos ter aqui uma disputa eleitoral mais sadia, com nível mais alto, assim como nós poderíamos também, perdoem aqui a sinceridade, eu sei que vocês gostam de franqueza, né? Não, isso aqui é bom. Sempre respeitando tudo e a todos. Isso. Mas, no geral, a classe política brasileira, ela é bastante limitada. Eu me incluo nela. Ela é bastante fraca, frágil. Nós não temos uma classe política qualificada. Temos muitas boas exceções.
Alguns bons governadores, alguns bons prefeitos, alguns bons parlamentares. Mas, no geral, infelizmente, a nossa classe política é muito limitada. E por que isso acontece? Porque as pessoas boas, como vocês dois, por exemplo, pessoas sérias, empresários, empreendedores, não querem vir para a política em razão essa confusão toda, a corrupção, os escândalos. Isso afugenta grandes personalidades que poderiam ajudar o Brasil a ser um país grande de verdade, um país grande no agro, no empreendimento, em todos os segmentos. Então a gente carece de ter uma classe política melhor no Brasil. Mas eu vejo esse ponto que você tocou, acho bacana, do Flávio Bolsonaro. Para mim é um balão de ensaio, e você, como político experiente, quero saber a tua opinião. E outra questão que, para mim, eu gostaria muito da tua opinião é em relação ao atual presidente. Eu vejo ele que nem você acabou de falar, não é um bom gestor, né? Mas sim um bom político. Nesses 4 anos eu vejo sendo só político, mas não gestor. A gente não vê um projeto do Brasil, né, para você empreender, para você exportar, para melhorar a parte de logística que é tão carente no país. Não te parece isso? Bem, nós temos no Brasil, há 30, 40, 50 anos, alguns momentos bons no Brasil, mas infelizmente são poucos momentos. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, que hoje está em prisão domiciliar, não vou entrar no mérito da questão dele, nada disso, nem dá tempo para isso. Mas o Collor, quando foi presidente, ele falou para as montadoras internacionais, né, que no Brasil só se fabricava, só se trazia carroças e não carros. E ali começou a mudança, que vocês dois são bem informados, pode até falar melhor agora ou em outra oportunidade. Eu estou dando só esse exemplo porque um país como o Brasil, 10ª economia do mundo, a dimensão territorial é continental. A gente não pode viver de alguns lances. É como um jogo de futebol que tem cinco chances de gol, mas não acontecem os gols. Então, passaram-se vários governos. Eu tive a oportunidade de entrevistar ou conviver ou articular politicamente com todos os presidentes da República vivos. E então, cada presidente que vem faz uma chance de gol, né? Usar aqui um termo bem simplório. Como foi o Collor da questão dos automóveis, e assim foi acontecendo. Nós não tivemos ainda no Brasil um gestor público de liderança nacional que realmente pensasse o país, deixando de lado as próximas eleições, a questão ideológica, e sem a estrutura do país. O Temer não tentou, Assir? O Temer não tentou, não cortando seu raciocínio, o Temer não tentou isso em 2 anos? Pelo menos foi, acho que talvez de todos, acho que em 2 anos foi o que tentou fazer isso, pelo menos, não foi? O Temer é muito experiente, né? Ele presidiu a Câmara várias vezes, professor de Direito Constitucional. Com certeza, ele tentou, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vocês, os ouvintes que estão assistindo, o povo maravilhoso do Mato Grosso, do Brasil inteiro, nós precisamos ter uma continuidade de gestão pública séria. E quero já adiantar um detalhe para vocês. Eu vivi isso durante 30 anos. E às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas não gostam, mas tem que falar a verdade, mesmo que doa. O médico tem que falar para o paciente, fala assim: olha, a gente vai ter que amputar a sua perna para você não morrer. Falar uma coisa para vocês e para a sua audiência. O Brasil tem alguns câncer, usar essa expressão horrorosa. Um dos principais cânceres do Brasil é a reeleição. A reeleição destrói o Brasil. Não estou fugindo da pergunta que vocês me fizeram sobre essa questão dos últimos presidentes. Vocês citaram o Michel Temer, que é muito experiente. Mas nós temos alguns problemas gravíssimos no Brasil que, infelizmente, se não mudar essa raiz do problema, nada vai mudar. Vai entrar vários presidentes, mais 10 presidentes, e a gente vai estar daqui 30, 40 anos, aqui no podcast, com um grande sucesso do podcast, discutindo os mesmos problemas. Nós precisamos acabar no Brasil com a reeleição, que eu vou usar uma expressão muito ruim aqui. A reeleição é uma desgraça. Por que você fala isso? Porque eu vivi isso como prefeito, como coordenador de campanha de governadores e presidente da República aqui na minha região. Quando um prefeito vai para a reeleição, e a maioria vai, ele acaba com o orçamento da prefeitura para buscar a reeleição. Poxa, mas como é que você está falando um negócio desse? Você foi prefeito, você não pode falar isso? Eu devo falar isso, tenho que falar a verdade para as pessoas, abrir essa caixa preta. Todo prefeito vai disputar a reeleição, todo governador vai disputar a reeleição, todo presidente vai disputar a reeleição. Nós, que eu fui um deles,
nós arrebentamos os cofres públicos por causa da reeleição. Por quê? Porque todo mundo quer um benefício. Vereador quer benefício, deputado quer benefício, senador quer benefício, empresários querem benefícios, partidos querem benefícios, então todo mundo suga o Brasil usando da reeleição, que é uma desgraça. Seria muito boa a reeleição se nós fôssemos um país um pouco mais sério. Mas eu quero dizer para vocês na prática, né? Porque às vezes a gente tem algumas críticas ou elogios em algumas questões, eu entendo, mas assim a gente conhecer a prática. Como eu não conheço a prática da medicina, eu não conheço um monte de práticas. Mas eu quero dizer para vocês que a questão da reeleição eu conheço bem. Ela é uma desgraça, ela é um câncer que acaba com todas as cidades do Mato Grosso, de São Paulo e do Brasil. Repito, todos os prefeitos destroem as suas cidades, os seus cofres, endividam a cidade, loteiam a cidade para se reeleger. Tem que ter um mandato de 5 ou 6 anos sem reeleição. E rapidamente, sem querer me estender, isso é muito importante, porque a gente discute tanta coisa, e às vezes essas coisas são pequenas perto do que realmente pode mudar a vida do Brasil, o futuro do país, a estrutura, a infraestrutura. O voto distrital, que a sociedade debate muito pouco, muita gente ainda não sabe o que é, eu entendo. Voto distrital, para você que está assistindo, é você poder votar apenas no candidato a deputado federal ou estadual da sua região. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é um estado muito grande, como vários outros, eu estou aqui em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, próximo do estádio do Corinthians, como referência geográfica. Sim. O camarada vem lá de Presidente Prudente, de Rio Preto, distante 600, 700 quilômetros, na campanha eleitoral. Vem aqui em Ferraz de Vasconcelos, compra algumas lideranças, e é comprar mesmo, viu? Ninguém vem aqui por ideologia, é tudo conversa fiada. Eles vêm aqui, compram liderança, não é em Ferraz, é em todo lugar. Ganham a eleição e nunca mais voltam aqui. Eles não têm preocupação, não têm conhecimento do que acontece aqui em Ferraz, Itapaxetuba, essa região leste de São Paulo. Isso é outra desgraça, porque não tem legitimidade. A gente tem um Congresso Nacional formado assim. Então, nós temos que ter o voto distrital. O camarada que vai ser deputado, ele vai ser deputado por aquela região. Ou seja, você vai ver o deputado na padaria, na feira, na rua, nos eventos, e você vai cobrar o seu deputado. Como é que eu cobro um deputado que mora a 700 quilômetros de mim, que eu votei? É impossível. E ele não tem aquele amor por uma terra que não é dele. Nem compromisso. Ele não tem compromisso por uma terra que não é dele, com um povo que não é dele. Ele chega lá para pescar e ele acaba estragando o povo por briga que as pessoas começam a discutir em bares, defendendo um cara que ele nem conhece, e muitas vezes um cara que está ali que ama o distrito, que quer ver o distrito andar, quer trazer progresso, tem compromisso, e o cara deixa de ir por questão de 2, 4, 5 mil votos. Isso chama-se voto distrital. Aí você me fala assim, né? Os nossos ouvintes podem falar o seguinte: mas tem uma pessoa que é uma grande liderança, faz um grande projeto e não vai conseguir ter voto na região. Tudo bem, existe o voto distrital misto, onde algumas vagas são separadas para essa finalidade. Então, de todas as reformas que o Brasil discute, reforma tributária, reforma previdenciária, todas elas, a mais importante, fundamental e essencial é a reforma política, porque o nosso sistema político ele é falido, ele é corroído, ele é corrompido, ele não funciona. Porque você vota na legenda, Ciro, como é que você pode? Porque tem isso também, né? Porque se eu colocar, porque eu acho muito profunda a sua ideia, eu acho interessante, vale a pena ter esse tipo de debate, só que para mudar isso tem que mudar a questão, porque pouco eleitor sabe que ele está votando no partido. Exato. Aí você vota no cara, mas aí o cara do partido lá na frente teve 5 milhões de votos, leva 5 e o cara que está ali não vai. Porque eu acho que o primeiro voto tem que ser para a pessoa e não para o partido. É verdade. Então a reforma política que o nosso Congresso não quer fazer, porque acaba atingindo a eles mesmos, é a reforma mais importante que a esquerda, a direita, o centrão, todos nós, vamos deixar de lado os partidos. O cidadão brasileiro, a nação, o país precisa discutir isso. Não tem sentido um país ter 37 partidos políticos. Não existem 37 ideologias. Então é um ajuntado de partidos que a maioria é usado para negócios. Eu falo isso porque eu já negociei com um partido pequeno, eu já dei dinheiro para partido pequeno, coisa que ninguém fala, eu estou falando para vocês aqui. Então tem que ter uma reforma política profunda no Brasil. Tem que mudar tudo. Aquele japonês informou agora, o cara é bebê na política e por causa da internet, ele fala muita asneira, né? Ele parece que a verdade dele, ele fala com uma eloquência que parece que o que ele fala é verdadeiro, mas assim, na prática aquilo ali não funciona. É verdade. Né? É verdade. Tem um detalhe que o pessoal da esquerda defende que eu acho um absurdo. Eu não vou aqui nem atacar a esquerda, a direita, nada disso. Eu vim aqui para bater um papo, trocar ideias e trocar experiências. Claro.
Mas tem algumas coisas que eu concordo, outras que eu não concordo. Para cada assunto eu tenho um ponto de vista, né? Eu não sou radical assim, de enxergar só. Por exemplo, redução da maioridade penal, que a esquerda enlouquece quando fala disso. Está equivocado. E eu falo isso para vocês com propriedade, por quê? Porque eu vim de uma região muito pobre aqui da região da Grande São Paulo. Eu cresci numa região muito violenta, muito problemática, uma miséria muito grande. Mas eu afirmo a vocês, a maioridade penal para crimes violentos seguidos de morte, estupro, sequestro, latrocínio, crimes seguidos de morte, para mim, a maioridade penal tem que ser a partir dos 15 anos. Aí o pessoal da esquerda vai enlouquecer. Não pode, porque a miséria é grande. Eu sei de tudo isso. Mas não é justo um sujeito com 17 anos de idade matar o meu filho, a minha filha, o filho de vocês, ou o filho de quem está assistindo para roubar um celular, roubar alguma coisa, matar o nosso parente ou qualquer cidadão e ficar 1 ano preso. Está errado. Eu acredito que a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência, mas eu acredito também que não tem sentido você deixar esse sujeito livre, que destruiu uma família. Então tem que ter a punição a partir dos 15 anos para crime de morte. Outros crimes, pequenos furtos, tal, isso é outra discussão. Agora, crime de morte tem que ser a partir dos 15 anos de idade. Ô Ciro, é uma curiosidade que eu tenho, você conviveu no dia a dia com vários presidentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, salvo engano, né? Até Sarney. Então antes ainda. Nossa. Sarney em diante. Desses presidentes que você conviveu, quem que era a pessoa mais bem preparada? Você quer me arrumar confusão, né? Eu tenho até aqui algumas fotos aqui no livro de Tremembé com esses presidentes todos, né? Estão aqui, não sei se dá para aparecer aqui alguns deles, tal. Tá aqui o Sarney. O Temer está aqui também. Sarney. Olha, cada um deles tem a sua característica, né? O Sarney, muito articulado, muito experiente, é um escritor. Todos eles têm defeitos como eu e vocês dois. Marimbondos de fogo, lembra? Marimbondos de fogo. Exatamente. Então, cada um deles teve as suas características, os seus pontos positivos e negativos. O mais intelectual deles, o Fernando Henrique Cardoso. O mais articulado, inteligente, até o último, o Michel Temer. Né? São algumas características. O mais corajoso, louco até, o Fernando Collor de Mello. E aí segue, né? Mas ele era, acho que pesou a idade ali, né, na época, né? Em 90 ele era muito novo, né? Isso é verdade, ele foi eleito acho que com 39 ou 40 anos de idade. 18 anos, ele era prefeito, né, de Maceió, né? É verdade. Governador de Alagoas. Governador com 18, né? Caçador de Marajás. Com 18 deputados, porque para ser governador tem que ser acima dos 30, né? Sim. Tem a idade, né? E presidente 35. Enfim, eu entrevistei muita gente ao longo da minha vida. Não, faltou você falar de dois aí, faltou falar do Lula e do Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro carismático, cuidado, senão o Alexandre né? vai te pegar. Não tenho medo de nada. só tenho medo de Deus e de uma coisa que eu passei por isso, estou lutando para reverter isso na minha vida, como dizia aquele empresário que foi vice-presidente da República, foi vice do Lula, né, de Minas Gerais, que faleceu, José de Alencar. Ele dizia o seguinte: eu só tenho medo de uma coisa, eu tenho medo da vergonha e da desonra, né? Isso. Então a gente tem que ter coragem, sempre respeitar as pessoas, etc. Mas não tem que ter medo de ninguém, nem do Alexandre de Moraes, nem de ninguém. Vocês sabiam que eu discuti já com o Alexandre de Moraes? Sério? Quando ele era promotor? Não, ele era secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, e eu era prefeito. Ele foi na reunião com os prefeitos aqui da região do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, Suzano, etc. 11 cidades, Guarulhos. E ele foi para ouvir as demandas dos prefeitos. Uma roda assim na mesa, tal, ele começou a reunião e ele não olhava na cara de ninguém. Ficava no celular enquanto os prefeitos falavam. Aí chegou a minha vez. Eu comecei a falar e ele não olhou para mim. Eu interrompi e falei com um tom de voz educado, mas um pouco mais alto. Mas, senhor secretário, o senhor poderia, por favor, me dar atenção aqui na minha demanda? Desculpa, perdão. Ficou meio desagradável ali, mas ele tomou um puxão de orelha de um caipira porque ele precisava. Mas você, por favor, me passe algumas características dessas duas figuras icônicas do Brasil aí, o Bolsonaro e o Lula. Bolsonaro carismático, corajoso, mas ele é igual eu, viu? Às vezes ele fala um pouco demais e acaba dando um tiro no pé.
Você sabe que o Bolsonaro era para ter sido reeleito com tranquilidade, né? Mas assim, primeira vez o presidente não foi reeleito, né? Pela primeira vez. É verdade. Eu acho que ele perdeu para si mesmo, né? E eu cometi um erro igual dele, de ouvir pessoas que a gente não deveria ter ouvido, né? Mas ele tem os méritos dele, é um cara que foi para a luta, corajoso, né? E todo mundo comete erro. E o Lula, por sua vez, é um líder, né? Um líder que as pessoas falam que é analfabeto, mas é um cara que é presidente pela terceira vez. Não é fácil ser presidente três vezes. E disputou todas as campanhas, né? E soube perdeu com hombridade, se reinventou. Isso a gente não pode deixar de falar, né? Eu não sou petista de carteirinha, não, tá? Graças a Deus. Você sabe que às vezes algumas pessoas me falam assim, poucas pessoas, o Lula é burro. Pô, burro sou eu. O cara elegeu uma mulher que ninguém conhecia, estava preso, levou o Haddad para o segundo turno contra o Bolsonaro, estava fortíssimo. Enfim, cada um deles tem sua característica, mas eu acho assim, o mais inteligente, todos são inteligentes, mas o mais inteligente era o FHC, junto com o Temer, né? E o mais intelectualizado geral era o Sarney. Não estou dizendo que era melhor ou pior, apenas algumas poucas características. E, para concluir essa parte, a única vez que eu tremi na vida para entrevistar alguém como repórter foi o José Sarney. Eu tremia igual o Vara Verde. Ele presidia o Senado Federal e eu fui lá entrevistá-lo para colher um depoimento para a biografia do Geraldo Alckmin, que eu escrevi. Foi a primeira vez que eu tremi, mas segurei a onda lá. É mesmo? Mas ele é muito educado? Qual é mais gostoso de conversar? Eu acho que tem um encantador, já dizia o bom Ciro Gomes, o encantador de serpente, diz que quando ele gosta mesmo e faz todo mundo se sentir em casa, né? Que é o Luiz Inácio, né? Exato. Olha, mas de todos, assim, eu vou falar de mim, né? Quando eu estive com todos eles. O que eu me senti mais bem, assim, mais impactado pela importância, porque eu cresci, eu acho que vocês têm a média de idade de mim, eu estou com 53 anos. Não, eu tô com 38, o Luiz com 57. 56. Então, na minha infância e juventude, eu cresci com aquela ideia, né? O Sarney, fiscais do Sarney, a redemocratização e tal. E de repente eu estou ali diante dele e ele me fez se sentir tão bem em casa. Todos foram muito cordiais. Mas o Sarney foi o que eu mais gostei de entrevistar. Que legal. Ô Ciro, não posso deixar de perguntar algo para você, por favor, né? Responda, porque você é uma pessoa ponta firme e entende muito de política. A gente está muito curioso para esse panorama. Nós estamos em dezembro e praticamente as eleições presidenciais já estão aí à porta. Todo mundo só fala disso, né? Hoje a tendência, né? Eu sei aquela máxima do Ulisses Guimarães, né? Que política é que nem nuvens, a qualquer momento muda o panorama. Mas hoje, qual que é a tendência que você acha na política nacional? É a direita, a esquerda ser vencedora em 2026? Eu acho que o Centrão está indo. Sinceramente? Sim. Análise fria, sem coração, sem torcida, sem nada disso. Análise fria. Por favor. O Lula está absolutamente reeleito. Mesmo se o Centrão se posicionar de forma mais efetiva e tentar rachar aí a esquerda com alguns nomes interessantes... O Centrão não presta. O Centrão vai para onde pende maior o poder, o poder financeiro, político, econômico. O Centrão é puta. Desculpa falar assim, perdoa. Não, sim, é o sufista, né? É o sufista. É o sufista de Brasília, né? Eu respeito pouca gente, eu respeito todo mundo como pessoa. Politicamente, eu respeito o Kassab, um tremendo articulador, é amigo meu. Mas o Centrão, esse pessoal que está lá, eles não têm compromisso nenhum com o Brasil, só pensam neles. A gente vê a esquerda com seus interesses ali, ideológicos, a direita também, mas o Centrão, eles não têm compromisso nenhum com o Brasil. Eles querem que o Brasil se dane, desde que eles fiquem mais ricos, milionários e com mais poder. Então, na eleição próxima, eles vão para quem estiver ganhando, salvo exceções. Quem estiver ganhando, o Centrão vai junto, como foi a vida inteira. Sim. Quem que apertaria mais o Lula no segundo turno hoje? Ciro Gomes. Ciro Gomes aperta. Mas ele é candidato a governador. Eu falo isso, os caras me criticam porque eu tô aqui no interior. É um cara que eu tiro. Parabéns pela sua resposta, viu? Eu sou fã demais dele. Eu digo os candidatos, né? Porque ele é candidato ao governo do estado de Ceará. Os candidatos a presidente hoje, quem você acha que poderia? Olha, nós temos muita gente boa.
O Ratinho Júnior é muito inteligente, muito articulado. Não é à toa que ele tem 87% de aprovação no Paraná. O pessoal da esquerda também tem que ver essa questão. A gente tem que respeitar os números. Né? Assim como o Lula no segundo mandato, ele teve 80 e poucos por cento de aprovação. O Ratinho Júnior está disparado a aprovação dele. É um bom nome, né? O Tarcísio aqui em São Paulo, aí eu tenho que ser sincero com vocês. Aqui em São Paulo, eu esperava um pouco mais do Tarcísio. Gosto dele, respeito demais, né? Mas eu acho que ele ficou tão assim amarrado com essa questão da família Bolsonaro que atrapalhou um pouco dele trabalhar aqui em São Paulo, sabe? Mas ele recebe crítica de tudo quanto é lado aí em São Paulo. Você liga o rádio, parece que os caras só falam mal do cara, parece que os caras... E todo dia se cria um discurso novo. Fica difícil pro cara também, porque o cara tem esse ser humano, né? Mas você viu a última, semana passada, a pesquisa da Quest para governo de São Paulo? Em todos os cenários, ele ganha no primeiro turno, em todos os cenários. É assim como eu friamente opino que o Lula está eleito, eu friamente opino que o Tarcísio está eleito em São Paulo, está reeleito em São Paulo. Não, tranquilo. E o papel da Faria Lima na presidência, se ela pende para a direita, pode equilibrar esse jogo aí, Ciro? Eu acho que sempre pode, né? Mas posso falar uma coisa para vocês? Quando o eleitorado, quando a população, o conjunto do eleitorado decide por um candidato, como foi com o Bolsonaro em 2018, como foi com o Lula em 2002, quando ele enfrentou o FHC, quando o povo decide, não tem Faria Lima, não tem poder econômico, não tem TV Globo, não tem ninguém. Quando o povo decide, ninguém segura. Na verdade foi o Serra, né? O Serra perdeu para o Lula em 2002, né? O Lula foi no final do mandato, no segundo mandato do FHC. Então, quando o povo decide, assim como decidiu que seria o Bolsonaro em 2018, e especificamente o Lula em 2002, não tem Faria Lima que muda. Então, eu sei que ajuda, tem um peso econômico, tem um peso da imprensa, ajuda bastante. Mas, eu posso falar uma coisa para vocês? Pode, deve. Eu estou aqui abrindo o coração para vocês, falando coisas assim que geralmente o político não fala. O eleitor brasileiro, ele é o mais complexo do planeta Terra. Ele é emotivo. Ninguém nunca conseguiu decifrar a mente do eleitor brasileiro. Nem o Duda Mendonça, que foi um marqueteiro gigante, independente de quem ele trabalhou, né? Ele trabalhou com o Maluf, por Lula, enfim. O eleitor brasileiro não tem como decifrar a cabeça dele. Não tem como saber o que vai acontecer. Ele vai muito pelas ondas, vai pela onda da esquerda, a onda da direita. Existe um eleitorado de direita que é firme e fixo, e tem um eleitorado de esquerda que é firme e fixo, mas 70% ou 60% dos eleitores não são vinculados, eu digo assim globalmente, né? Quando você vê que uma grande parte está com o Lula, uma grande parte está com o Bolsonaro, não quer dizer que eles são petistas ou bolsonaristas. O que quer dizer com isso? O nosso eleitor, ele é muito complexo. Para você cravar uma eleição, o que vai acontecer, muda tudo, muito rápido. Vocês vejam, por exemplo, quando o Bolsonaro tomou aquela facada, aquele atentado absurdo, que foi um atentado não contra o Bolsonaro só, foi contra a democracia brasileira, aquele atentado, aquela facada, né? Aquele episódio, assim que eu soube daquela notícia, eu estava chegando na sala, quando me falaram, eu falei na hora, está eleito presidente do Brasil. Não estou dizendo que foi só a facada, ele tem os méritos dele, foi corajoso, correu atrás, andou o Brasil inteiro, falou que muita gente tinha medo de falar, o Bolsonaro. Então, para voltar, o nosso eleitor é extremamente complexo, ele muda muito rápido, muito fácil, ele é emotivo, como foi bem colocado, ele não é racional. Se nós tivéssemos um eleitorado racional, nós teríamos um Congresso Nacional extraordinário e não um Congresso Nacional medíocre que a gente tem hoje no Brasil, incluindo todos os segmentos e todos os partidos. Então é muito difícil fazer uma previsão, sabe? Quando eu falo do Tarcísio eleito é hoje e do Lula eleito é hoje, e amanhã pode mudar. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles aí da esquerda, e que vai ser um embate grande para 2026, vai ser a segurança pública. É verdade. A segurança pública, a esquerda nunca foi competente, foi sempre incompetente em todos os setores, né? Então, vão bater muito. E hoje é isso que a gente quer. A gente quer segurança para os nossos filhos, né? Lógico, tanto lógico. No interior como nas capitais, a gente não vê isso, né? É verdade. Mas o que eu queria de saber do Assir, do coração dele, como é que está a cabeça do Assir? Ser um fenômeno da internet, você mexeu com a tua cabeça, Ciro? Isso virou minha cabeça, virou minha vida de ponta cabeça. Eu não esperava nada disso. Olha, vejam vocês que são da imprensa,
o poder da mídia no Brasil. Vocês sabem que o Caçador de Marajás foi a Globo que criou. Verdade. E decidiu a eleição, né? Não estou falando aqui do Lula, não, estou falando em geral. Podia ser qualquer candidato. Se fosse o Bolsonaro contra o Collor, eles iam criar essa questão de Caçador de Marajá, que nunca existiu. O Marajá era ele. Então, assim, o poder da mídia é muito grande. Então, teve uma mudança muito radical na minha vida, sabe? Que eu atribuo isso a Deus. Eu nunca uso o nome de Deus em vão, em hipótese alguma, porque a punição vem, o puxão de orelha vem. Mas, se vocês me permitem, um último comentário rápido sobre a questão da violência, da segurança pública, né? Sim. Vocês falaram com assertividade que alguns segmentos políticos não conseguem trabalhar essa questão. Mas é uma questão realmente profunda e complexa. Eu queria abordar só um detalhe pequeno que eu convivi. Eu estive em Tremembé, para minha tristeza, fui parar naquele lugar, em razão da patifaria política da minha cidade aqui, em que pese que não existe político santo no Brasil. Não sou hipócrita. Mas vocês sabem, o Freitas, Luiz, eu entrevistei, convivi, participei de atividade durante 3 anos, com 105 homens que mataram as suas mulheres. Feminicídio. Absurdo. E eu até vou publicar um livro agora, estou com uma montanha de papel aqui, vou até mostrar para vocês aqui. Mostra por favor, por favor. Isso aqui é um calhamaço de um livro que eu vou publicar agora em março, um livro com o título Por que os homens matam as mulheres? É um título um pouco forte. Sim. Esse assunto tem que ser debatido por nós todos. Sem dúvida. Sim. E já adianto para vocês, eu tive uma tia vítima de feminicídio em 91, não era feminicídio ainda, a legislação. Minha tia Sueli dos Santos, o marido, ela separou, o marido matou. Lorival, depois ele morreu na prisão. Eu senti isso na pele, sabe? Uma tia minha muito próxima. Para mim, a pena de feminicídio, como vários outros crimes graves, tinha que ser 100 anos de cadeia. Ponto. Me posicionei. Entretanto, eu quero afirmar para vocês uma coisa muito polêmica, muito assim grave, profunda. Dizer para vocês, em razão desses homens todos, mais de 100 homens que eu convivi, entrevistei e analisei, se a pena para feminicídio for de 500 anos de prisão, se for pena de morte ou prisão perpétua, não muda uma vírgula. Mas como que não muda? O cara não vai ter medo de matar a mulher? Não. Sabe por quê? Porque eu vou usar uma expressão muito ruim aqui, esses malditos que matam essas mulheres, esses infelizes que tiram a vida das mulheres, esse genocídio no Brasil, na hora que ele vai cometer esse ato terrível, a pena pode ser qualquer uma. O infeliz vai fazer. E tem 2 motivos para isso, né? Primeiro, a falta de informação geral. A nossa grande imprensa, os governos também, os gestores públicos, não fazem um trabalho de conscientização. Não adianta o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da SBT, falar a pena para feminicídio é até 40 anos. Não muda uma vírgula. Tem que fazer um trabalho mais aprofundado, mostrar o cara dentro da prisão, o cara dando entrevista dentro da cadeia. Eu matei minha mulher, eu vou ficar aqui 40 anos. Educar a sociedade. E o ponto mais importante ainda. Vocês entenderam que na minha opinião, eu defendo 100 anos de prisão para o cara que mata a mulher, para esse desgraçado que mata a mulher. Sim. Mas a pena, o Congresso pode aumentar para 500 anos. Não vai mudar uma vírgula. E como é que muda na essa educação, né? Em casa, porque nós todos do Brasil, a maioria, eu fui um deles. Eu cresci num ambiente, em um lar, onde o avô era machista, meus tios eram machistas, não porque queriam ser, eles foram criados assim. Desde quando o Brasil foi descoberto, quando os europeus vieram para cá, já trouxeram aquela ideologia, aquele instinto paternalista, patriarcal. Então, eu fui educado quando criança a fazer tudo, ter liberdade total, e minhas 2 irmãs, Sandra e Simone, foram educadas a ficar em casa lavando louça. Então, nós temos que mudar a educação em casa, na escola, também a questão emocional, a gestão emocional. Eu tenho visto casos de feminicídio terríveis, em que o sujeito, lá o lazarento, perdoa falar assim, o cara perde a cabeça muito fácil, porque a mulher terminou com ele, e mata a mulher. E esse assunto é tão profundo, que o meu livro tem 400 páginas e não consegue ainda chegar a um denominador. Então, para concluir essa opinião que eu queria dar para vocês, para os seus telespectadores, para a sua audiência, para os internautas, a pena é importante ser severa, não tenho dúvida disso. Mas só aumentar a pena nunca vai mudar, o feminicídio não vai reduzir, infelizmente. Ela tem que começar na escola mudando o comportamento do homem. Na escola, em casa, a televisão é muito machista.
e algumas igrejas também. Eu sou da Congregação Cristã no Brasil, adoro todas as denominações, respeito todas as religiões, o Brasil é laico, mas as igrejas, a televisão, a família, a escola, nos ensina a ser machistas. E quando a mulher é morta pelo seu companheiro, ou ex-companheiro, ela é morta não naquele momento. A morte dela começou muito antes, quando aquele companheiro assassino era criança. Eu não estou dizendo que ele não tem culpa, não. Ele tem culpa sim, porque ele matou, tem que pagar. O desgraçado tirou a vida da mulher, deixou as crianças órfãs, destruiu a família inteira, inclusive a dele. Mas o feminicídio, quando ele acontece, aquela morte começou muitos anos antes, com a família machista, a televisão machista, a sociedade machista, que ensina que a mulher é objeto, que ela pertence ao homem. Se a gente não mudar essa mentalidade, a gente não vai conseguir enfrentar esse genocídio que é a morte de nossas mulheres, nossas irmãs, filhas, que é essa tragédia nacional que é o feminicídio. Platão já dá o caminho, né? Mas fazendo isso você tem que mudar a música. Você tem que começar primeiro mudando as músicas do nosso país, né? A gente precisa jogar um monte de porque a gente teve um retrocesso nos últimos 20 anos. Então acaba com o funk, né? então. Não só funk, tem sertanejo. O sertanejo, eu tenho vergonha de chamar de sertanejo que se tocam hoje. Mas aquele não é sertanejo. Degrina a imagem da mulher. Ridiculariza. E aí isso não é... E isso não é... Tipo, machismo, né? E as próprias mulheres estão dançando, né? Senta, você é vagabunda, você é isso, e elas aplaudem isso, né? Fazem apologia a isso. Então, e se você não mudar as músicas do nosso país, a gente não vai ter aí um avanço, porque o brasileiro é emoção, a música traz emoção, só que a música ela reflete a sociedade que a gente vive. Exatamente. Se eu não me engano, é 6 assassinatos por dia, né? 4 a 6. E vocês sabem que é o seguinte, o Freitas e Luiz, estou acertando os nomes aí, né? Opa! Sim. Vocês sabem que a lei de feminicídio de 2015, ela veio em 2015. E agora, há pouco tempo atrás, o Congresso Nacional aumentou a pena de feminicídio para até 40 anos de prisão. Os senhores sabem o que mudou nas estatísticas? Nada. Absolutamente nada. Nada. Mas então, assim, você acha que não tem que ter pena alta? Eu acho que tem que ter pena altíssima. Altíssima. Eu tenho 2 filhas, tenho 2 irmãs, minha tia morreu de feminicídio. Tem que ter penas duras, mas não resolve nada. Tem que buscar na raiz do problema, como vocês falaram bem. Deixa eu te falar um negócio. Não, pode perguntar, depois eu pergunto. Vai lá. Não, eu queria perguntar para você justamente sobre o seriado. A base do seriado aí da Primer, né? Na parte dos homens foi baseado no teu livro. E agora vem uma segunda temporada aí e tudo mais, né? Agora com o Robinho e mais outros elementos aí. Isso, eu esqueci, eu aqui na ansiedade de conversar com vocês, porque esse podcast aqui de vocês é diferente, porque ele é inteligente e tal. Todos são ótimos podcasts, eu adorei ir em todos, eu fui em um ontem aqui em Suzano, mas o de vocês é diferente, porque vocês têm umas perguntas assim profundas, que complicam o entrevistado, inclusive. Mas é um podcast muito inteligente, e eu aqui na ansiedade acabei esquecendo de me apresentar, a culpa é minha. Bem, meu nome é Silvio Filó, nasci no Paraná, sou vizinho de vocês aí, nasci no norte do Paraná. Engenheiro Beltrão. Cheguei em Ferraz com 4 anos de idade, meu pai era cobrador de ônibus. Estou falando rápido assim, por causa do tempo que eu sei que é curto, né? O ideal na oratória é falar pausadamente para ser compreendido, mas o nosso tempo não dá. Então, meu pai era cobrador de ônibus, CMTC aqui em São Paulo. Minha mãe varria a rua, sabe? Eu tenho 9 irmãos. E aí comecei na política muito cedo, apoiando alguns professores vereadores. Em 2000 fui eleito vereador. Em 2004 fui reeleito o mais votado da história da cidade, o recorde é meu até hoje. E em 2012 prefeito, quando me aconteceu o problema que me levou a Tremembé. Vocês podem pesquisar ao longo do tempo que a verdade sempre aparece. Eu tive um problema grave na política aqui, como tem em todo canto, viu? Nós já tivemos 10 presidentes do Brasil presos, vocês sabem, inclusive os últimos dois foram presos, inclusive. Bem, eu tive um problema grave aqui na política, eu explico outra hora, que é um assunto longo. Não sou santo, não tenho inocente na política, mas eu fui parar em Tremembé, coisa que foi a maior vergonha da minha vida, em razão da patifaria política que eu explico depois. Não estou me eximindo das minhas culpas, cometi muitos erros, que eu me arrependo muito. Enfim, fui parar em Tremembé, chego lá achando que fosse ser decapitado, que fosse ser assassinado, que tinha estupro lá. Não era nada disso. Tremembé é um modelo de presídio no Brasil, parece um presídio europeu. Se todos os presídios do Brasil fossem iguais a Tremembé, a nossa reincidência no crime seria minúscula. Rapidamente, em Tremembé já passaram mais ou menos 30 mil homens presos lá, nos últimos 25 anos. E vou fazer uma pergunta a vocês aqui.
No Brasil, na média, os outros presídios, é 50%, 60% de reincidência. Aí varia de região para região. Os senhores sabem, mais ou menos, pode chutar, desses 30 mil homens, aproximadamente, que passaram por Tremembé nos últimos 25, 30 anos, quantos por cento reincidiram e voltaram para o crime? Eu vou te falar, mas só me responda. A maioria era branca? Em Tremembé? Tremembé é uma prisão de brancos? Não, 60% brancos, 40% negros. Então 80 pessoas se recuperaram. 80% das pessoas se recuperaram. 100%. 100%. Parabéns. Nunca teve um caso, um único caso de reincidência. O camarada saiu de lá, o sujeito saiu de lá e voltou a cometer crime. Mas é um milagre isso, por quê? Porque lá, é assim, vamos por partes. Eu não defendo o criminoso, eu fico revoltado com latrocínio, assalto. Se eu estiver na rua, dá vontade de passar em cima do ladrão do carro. Sim. Eu penso igual você está assistindo, eu não estou aqui posando de santo. A minha revolta é gigantesca. Mas eu tenho que trabalhar com a realidade. Sim. Em Tremembé, por que não tem reincidência e ninguém volta para o crime? Lá todo mundo trabalha o dia inteiro, estuda à noite, faz curso sábado e domingo, tem atividades, o sujeito é tratado de verdade. Aí você fala assim, mas não vou passar a mão na cabeça de bandido. Eu também não. Aí eu digo uma coisa para os senhores, né? Antes de voltar aqui no assunto. Nós temos no Brasil de 800 mil a 1 milhão de presos. E tem alguns mitos no Brasil, que eu também acreditava nisso, que eu só vim conhecer depois quando eu estudei muito. Dos 800 mil presos no Brasil, que pode chegar a 1 milhão, cerca de 5 a 7% são crimes graves de homicídio, latrocínio, estupro seguido de morte. Essas desgraças que acontecem no país, perdoa a expressão. A imensa maioria que cometeu crimes que tem que pagar pelo crime que cometeu. São pequenos tráficos, pequenos furtos. Quando eu falo pequeno, é porque o cara furtou, mas não matou o dono do estabelecimento. Está errado, está erradíssimo. Cometeu crime, furtou, tem que pagar, tem que ir para a cadeia. Mas 80% desses presos, eles são jovens, e se o Estado tratasse eles como Tremembé trata, não tratar bem, tem que pagar a pena pelo crime que cometeu, todo mundo. Mas se tratar como gente e tentar recuperar, porque eu pergunto uma coisa a vocês, com saidinha ou sem saidinha? Esses 800 mil presos, eles vão sair da prisão ou não? Sim, bom. Todos vão sair. Todos. Aí eu pergunto para os nossos telespectadores, ouvintes, audiência, que eu sei que é inteligente, que assiste esse podcast. Nós queremos que essa gente saia um pouquinho melhor, para não matar nossos filhos, não voltar para o crime, ou nós queremos que eles saiam um pouquinho melhor, porque a gente gasta bilhões de reais de dinheiro dos brasileiros nos presídios. Não é melhor cuidar para que eles saiam melhores, ou é melhor bater, arrebentar, dar comida podre para que eles saiam piores? Aí a gente tem que pensar. A nossa revolta é grande com a criminalidade. Eu fico revoltado com isso. E se investe muito, né? Salvo engano, um presidiário custa R$5.000 por estado por mês, né? Então é um valor alto, né? Mas o que eu queria, a gente começou a conversar outros assuntos, só para o público que está nos assistindo entender, esse seriado foi dividido, né? A parte feminina e a parte masculina. A parte masculina baseada no teu livro, e a parte feminina baseada no livro do Ulysses Campbell. É isso, né? Exatamente. Esse livro aqui, na verdade, ele foi o primeiro livro escrito no Brasil dentro de Tremembé, né? E você foi remunerado usar o teu livro? Você foi remunerado? Ainda não. Eles não conversaram nada, mas eu estou aguardando aí um contato. Eles estão sendo pelo menos fidedignos à história? Em relação a mim, totalmente. Realmente lá eu passava o dia inteiro, só para contextualizar. Quando eu cheguei nesse lugar, uma depressão muito grande, sabe? Uma vergonha terrível. Falei, preciso fazer alguma coisa aqui para não morrer nesse lugar. Falei, vou escrever livro. Eu fui repórter durante 20 anos. Então, o livro de 350 páginas foi difícil escrever, não tinha computador, não tinha nada, internet, só tinha papel e caneta, né? Então o livro saiu, teve uma repercussão gigantesca por causa desse moço aqui embaixo, que é o Roger Abdelmaci, o estuprador terrível, que destruiu a vida de dezenas de mulheres. Nossa. E esse livro revelou a farsa dele, que ele conseguiu prisão domiciliar, fraudando o prontuário médico. E eu consegui fazer um trabalho de investigação jornalística e publiquei no livro, e deu uma repercussão gigantesca. Só no programa Fantástico, a TV Globo, foram 11 minutos de reportagem. Então o livro saiu, mas olha, eu sei que vocês são cristãos. Sim. Deus é tão perfeito que esse livro aqui, assim como mostra na série, ele foi jogado no lixo, como a juíza jogou no lixo na série. Esse livro estava esquecido totalmente. Mas quando Deus me prometeu 5 anos atrás me restaurar na terra, em que pese que eu não mereço,
E Deus pegou um livro censurado, jogado no lixo, fez a série acontecer. O personagem lá, que é o Assir, né, que sou eu, na verdade, ele aparece muito na série e teve a revolução na minha vida. Na verdade, isso é um testemunho que eu queria outra hora contar para vocês, para ajudar a edificar a fé das pessoas, que quando eu escuto um testemunho, minha fé fica mais sólida. Deus mexeu na minha vida. Então esse livro, ele realmente deu origem à série, na parte masculina, porque a série tem muita coisa que é um pouco assim artística, né? Liberdade poética. Os dois presídios são separados, né? São 10 quilômetros de distância um do outro, masculino e feminino. Mas, no geral, a série retratou sim Tremembé. Em relação ao meu personagem, retratou totalmente. Eu passava o dia inteiro escrevendo lá, entrevistando Nardoni, Crícia Cravinhos, Roger Abdelmaci. Eu empurrei a cadeira de roda do Roger Abdelmaci para me aproximar dele, para entrevistá-lo, né? E convivi com toda essa turma lá, dei curso de oratória, participei de atividades na cozinha. Enfim, rapidamente um detalhe, eu precisava entrevistar um médico lá chamado Maurício, que eu estava fazendo uma investigação lá sobre a questão do Roger Abdelmaci, mas para ir na enfermaria tem que estar doente. E eu não estava. Eu simulei que estava com a dor nas costas, lascada, fui até a enfermaria, fui atendido, entrevistei o doutor Maurício, mas tive que tomar benzetacil na bunda, saí de lá com as nádegas doendo para burro, vocês sabem, já devem ter tomado benzetacil, é um horror, mas saí de lá com a entrevista embaixo do braço, que ajudou a escrever esse livro. Ô, Ciro, só para a gente ser assim, eu quero ser bem pontual, para mim aproveitar o máximo de informações de você. A pessoa, o preso mais repugnante que você teve, que você conviveu, foi o Dr. Roger. Eu queria saber de você o porquê. Bem, como toda a sociedade conhece, ele cometeu crimes terríveis, né? Ele era um médico geneticista, famoso mundialmente, era médico de famosos, Roberto Carlos, Fernando Collor, Renan Calheiros, Gugu Liberato. Ele era amigo, ele era conhecido da Hebe Camargo, ele era conhecido como Dr. Vida. Olha a situação que esse cara criou. Só que ao mesmo tempo que essas mulheres procuravam a clínica dele para ser mães, elas saíam de lá estupradas. Ele destruiu a vida delas. E é tão grave a situação, é tão mais profunda do que a questão dos estupros, que por si só já são terríveis. Ele misturava os genes, esperma que não era de um homem passava para a mulher do outro. Esperma dele ele utilizou para fazer fertilização. Um demônio, um monstro, como a mídia apelidou muito bem. Eu tive o desprazer de conviver com esse moço. Mas é um trabalho jornalístico, você tem que entrevistar todo mundo. Sim. Até o Hitler, se fosse vivo, eu queria entrevistá-lo, né? Sim. E eu tive que conviver com esse moço asqueroso. E durante as nossas entrevistas, ele falava coisas assim que me causava náuseas, me causava revolta. Eu vou usar algumas palavras aqui, depois vocês colocam o pi lá se couber, se for necessário. Quando ele se referia às vítimas dele, ele falava para mim assim: Assir, eu só comi as que quiseram dar. Tudo puta. Elas davam em cima de mim porque eu era famoso, era bonito, era rico. Ou seja, esse psicopata, além de ter destruído a vida delas, colocava a culpa nelas. Então foi realmente o sujeito mais asqueroso, repugnante. Eu acho que não em Tremembé, na minha vida, que eu tive o desprazer de conhecer. O que me causa assim espanto é a demora, né, Assir? Tantas e tantas vítimas fizeram a denúncia e tantas vítimas foi negado. Assim, eu fui abusado e chegava na polícia civil e você ouviu o testemunho de várias vítimas, né? E fizeram desdém, né? Isso choca, né? A mulher é vítima, procura a delegacia e a pessoa que vai atender lá com desdém, não foi nada, imaginação sua, né? E começou toda essa denúncia com a funcionária da clínica, né? É verdade. Você sabe que a nossa estrutura do Estado brasileiro é tão atrasada para lidar com essa questão da violência contra a mulher. Muitas mulheres chegam ainda hoje, 2025, em muitas delegacias pelo interior do Brasil, chegam lá machucadas ou denunciam um abuso sexual. O policial, o atendente, pergunta para ela assim: o que você fez para merecer isso? Desse jeito. Imagina nossas filhas, nossas sobrinhas, nossas esposas, nossas irmãs procurando delegacia e ser tratado dessa maneira. Não estou generalizando, existem alguns lugares onde está bem mais evoluído, delegacia da mulher, etc. Mas no Brasil você tem toda a razão, Luiz. O tratamento é muito ruim, o Estado brasileiro não dá atenção nessas situações. A mulher denuncia risco de morte, ela tem que ter um local para ficar protegida. São pouquíssimos locais que recebem essas mulheres e é por isso que a gente tem esse genocídio no Brasil. O Roger Abdelmaci,
ele cometeu o primeiro caso de estupro dele em 78, quando ele era médico residente em Campinas. Ele começou muito cedo. E depois, quando começou a aparecer muitos casos dele, parte da imprensa, que ele tinha muito poder, ajudou a encobertar. Alguns artistas, que eu não vou citar nomes, protegiam o Roger Abdelmaci, só pararam com isso depois que realmente explodiu os escândalos do Brasil inteiro. Então, a nossa hipocrisia nacional ajudou a proteger esse estuprador e, como você falou bem, demorou demais para ele ser descoberto, para que as vítimas fossem ouvidas, para que ele realmente fosse preso. E pior ainda, ele foi preso, depois foi responder em liberdade e fugiu para o Paraguai. Quem encontrou ele no Paraguai não foi o Estado brasileiro. Foram as vítimas dele, lideradas por uma mulher chamada Vana Lopes, que ele estuprou, que morava em Portugal, que já faleceu. Faleceu jovem em razão de tantos traumas que ela viveu. A minha esposa entrevistou, conheceu a Vana Lopes. Então a demora realmente foi condicionante para que esse homem continuasse cometendo tantos crimes como ele fez. Mas ele não sofria, não te interrompendo, mas assim, vai tendo essas curiosidades, né? E, tipo assim, não violaram ele na prisão, porque geralmente é de costume, né? Tem uma ética até entre os bandidos tem ética, né? E essa aí é inaceitável. Não violaram ele na prisão, não usaram aí um cabo de vassoura, nada? Não, acho que é diferente. Ele merecia, né, esse desgraçado, né? Em qualquer outro presídio, ele teria sido assassinado. Mas em Tremembé é um local onde é proibido qualquer tipo de violência, não tem facção criminosa, não tem o tal do faxina, piloto, essas coisas, linguajar, sabe? Que é quem manda lá dentro. Tremembé não tem nada disso. Lá tem seguro, Ciro, ou não? Não tem porque não precisa, porque quem manda lá é o Estado, os funcionários ficam junto com os presos o dia inteiro. Então lá tem uma educação assim, bem sólida, um respeito muito sólido. Não que as pessoas sejam todas educadas, mas é obrigatório ter educação ou é expulso de lá. Então lá não tem violência. Se o Roger Abdelmaci fosse para qualquer outro presídio, ele seria morto, porque o crime não admite isso. Carlos, Ciro, como é que você chegou no Carlos Sussumo? Como é que você conseguiu identificar que ali tinha uma coisa errada? Como é que você achou essa ponta desse iceberg aí? Por que você faz pergunta tão difícil? Bem, olha, tem coisas na vida que a gente fala que é sorte, outros falam que é a mão de Deus, eu prefiro a mão de Deus. Outros falam que é o acaso, né? E aconteceu comigo. Eu estava escrevendo um livro de Tremembé e eu já ouvia falar que o Roger era um farsante, a cadeira de rodas dele era de mentira. A cadeira era de verdade, mas a situação dele era de mentira. Eu mesmo empurrei a cadeira de rodas dele, como eu falei, e eu vi ele se levantar da cadeira de rodas com todo vigor. Então eu vi escrevendo o livro, quando de repente o Roger foi para a prisão domiciliar, o que chamou a atenção de todo mundo. Falou, pô, esse cara não tem problema nenhum de saúde, como é que ele foi para casa desse jeito com a prisão, a condenação de 181 anos de cadeia? Enfim, eu continuei escrevendo o livro, até que eu estava passando em frente ao pavilhão 2, onde fica o pessoal da segurança pública, né, ex-policiais, civis, militares, do exército, e eu não sei por que cargas d'água, o Nardoni e o Roger Abdelmaci ficavam lá com eles. Eu estou passando em frente, um funcionário chamado Celso me chamou. O Ciro, o Sussumo quer falar com você. Eu não me lembrei da hora. Falei, quem que é o Sussumo, Celso? É o médico da enfermaria e tal. Tá bom, chama ele aí. Sussumo, vem cá. Aí veio o Sussumo com uma bengala, mancando, ele tinha feito cirurgia na coluna. Se apresentou e me falou assim, olha, o Roger Abdelmaci me deu um chapéu, ele é um pilantra, essas foram as palavras que ele usou. E eu quero a entrevista para o seu livro. Falei, mas entrevista de quê? Você quer relatar o quê? Ele cometeu uma fraude no prontuário médico durante meses para conseguir domiciliar. E a fraude é totalmente real, porque foi eu que fiz. Eu quase caí de costas. Falei, tá ótimo. Na hora eu já pensei, isso vai ser extraordinário, né? Pedi para assinar um termo lá, preenchi da hora o termo de responsabilidade, ele preencheu e me deu várias entrevistas, onde ele, Carlos Sussumo Azegal, que é médico, estava preso lá por extorsão, quem está em Tremembé preso é médico, trabalha, enfermeiro, etc. E ele me relatou em detalhes os medicamentos, como que ele fazia para a pressão oscilar, para subir, para descer, para ser socorrido a hospitais particulares da região de Taubaté. Então, ele me relatou tudo isso, eu coloquei no livro, e depois confirmou tudo. Por quê? Quando saiu na grande mídia, a mídia nacional gigantesca, explodiu na mídia esse livro em razão da fraude do Roger Abdelmaci. O Tribunal de Justiça, que é muito sério, pegou o caso lá da região do Vale do Paraíba, onde fica Tremembé, São José dos Campos, trouxe para a capital paulista,
mandaram prendê-lo de novo, levaram para o Hospital dos Presídios, que chamava-se COC, né, que agora mudou a sigla, e fizeram todos os exames do Roger Abdelmaci e constatou o quê? A verdade. Ele não tinha nenhum problema de saúde, então o livro realmente relatou que era uma farsa e ele voltou para o regime fechado, né? E em razão disso, esse homem é muito poderoso, muito rico, ele mexeu os pauzinhos dele e esse livro acabou sendo censurado, o que é uma vergonha censurar um livro no Brasil, um país dito democrático, porque de todos os personagens, tem alguns aqui na capa, mas o total são 45 personagens. Ninguém nunca me processou, porque é um livro legítimo feito de maneira profissional. Mas acabou sendo censurado, mas há males que vem para bem. Sem querer me estender aqui, como as pessoas falam, né, Deus escreve certo por linhas tortas, né? A censura desse livro no passado me ajudou hoje a dar a volta por cima em razão da grande polêmica que ele acabou acontecendo por causa da série, né? Mas teve um preço alto que você pagou. Você foi transferido. Exatamente. Eu estava lá em Tremembé, aqui no sistema prisional. É um hotel, digamos assim, em que pese que ninguém quer ficar lá, mas acabei sendo transferido para Pinheiros 3, perto do CEAGESP, aqui em São Paulo. Mas lá também eu ficava numa ala dita especial, né? Não tinha lotação. Tinha que ser para todo mundo, então especial para ninguém. Não surgiu um arrependimento quando você foi transferido? Ou o que eu fui fazer? Você sabe que o irmão do Zé Dirceu, Luiz Eduardo Oliveira e Silva, estava lá em Tremembé comigo, Paulo Preto do PSDB, 13 prefeitos, secretário de Estado, engenheiros, médicos, todo mundo me falava que eu me dava bem com todo mundo lá. Tinha algum secretário do Maluf lá? Os que estavam lá eram descendentes do Maluf, digamos assim, né? Aí todos eles me diziam, não escreve esse livro agora, não publica agora, espera você sair, porque isso aqui vai dar uma polêmica muito grande. Eu realmente sabia, mas tem hora na vida que você tem que ter coragem de tomar a decisão. Não quero trazer nenhum mérito para mim, não é nada disso. Mas eu precisava fazer isso, porque eu sabia que nunca mais na história do Brasil ia reunir esses sujeitos aqui famosos no mundo inteiro, famosos pelos crimes que cometeram. Sim. Nunca mais vai reunir uma turma dessa no Brasil inteiro. Assim como nunca mais, perdoa a comparação aqui, nunca mais vai ter um Pelé, um Beethoven, essas coisas todas. Isso. Essa turma que estava em Tremembé, cerca de 11 nomes famosos no Brasil inteiro, alguns mundialmente, nunca mais vai ter. Vai ter um ou outro. Então eu sabia que ia ter problema, que ia ter repercussão, mas eu não poderia me acovardar, sabe? Sim. Um pequenininho problema aqui. Foi aonde o problema? Será que caiu a internet dele? Restaura aí pra nós. Será que é a bateria? Ele já tá partindo pro final já também. Sabe o que foi? Foi 1 hora só o time. Não, porque é limitado. Mas pode ser o dele, né? É o dele, a internet dele que caiu. Porque aqui deu 1 hora cravada aqui. Que o meu TIM que eu uso no meu escritório é 1 hora. Na última vez nós fizemos 1h40 com ele. Ô pessoal, tudo bem? A gente tem um pequeno probleminha técnico aqui, não é nosso, o problema tá lá. A gente estamos tentando aí estabilizar novamente. Tá voltando. Opa! Me desculpem. Não, Imagina. tranquilo. Perdoa. É 1 hora cravada que você deu pra nós, Como é que é? É 1 hora cravada que você deu pra nós, 19 horas, vamos partir pro final. Me perdoa aqui a falha Quem técnica. te socorreu aí? Você olhou de lado? Tô vendo a sombra de alguém aí? Não, tocou o telefone, eu acho que eu apertei o botão errado. Assim, Mas deixa eu falar uma coisa para vocês rapidamente. Pois não. Como eu disse, eu sei que vocês são cristãos, evangélicos. Sim. Né? Temos pessoas assistindo católicas também, que é o mesmo Deus maravilhoso. É isso aí. Numa outra ocasião, quando for possível, eu queria contar a vocês o que Deus fez na minha vida dentro do inferno, entre aspas, que foi o lugar que eu estava. É compromisso nosso, viu? Em 2026, trazer o Acira para contar o testemunho. Depois do carnaval. Você sabe que Deus mexe na vida da gente, mesmo no fundo do poço, no fundo do inferno? Sim. Deus é extraordinário. O que aconteceu comigo é inacreditável. Está acontecendo hoje, mas são testemunhos que eu queria contar numa hora oportuna para ajudar a edificar a fé das pessoas. Como eu falei, Amém. Me deixa muito fortalecido quando eu ouço testemunhos. Mas olha, estou à disposição de vocês sempre. Acira, bom, primeiro falar que é um compromisso do História Podcast trazer para contar os teus testemunhos. Então vamos falar só sobre Deus, nada, né, Luiz? Nada de política, só sobre Deus. E eu acho que o História Podcast, Freitas, com a Cira, está sendo completamente diferente. Sim. Porque
todo mundo, me perdoe, Ciro, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Acho que as pessoas só querem as benesses, sugar a parte de Tremembé. Nós nunca quisemos isso. A gente quer humano. A parte humana, Ciro. A gente sempre o Ciro Filó, né? O que ele sentiu, o que realmente importa. Porque o pessoal só quer business, né? É o que todo mundo pede, né? Então eu queria até aproveitar a oportunidade rapidamente, em razão do tempo de vocês. Eu conheci muitos homens iguais a vocês dois, pessoas honradas, éticas, com a vida reta, família decente, que estavam presos. Mas por quê? Porque perdeu a cabeça no trânsito, na briga de trânsito, na balada, na festa, no jogo de futebol, perdeu a cabeça na briga com a mulher, perdeu a expressão vulgar, fez merda e foi parar em Tremembé. Então você que está assistindo, cuidado, não perca a cabeça, não ande armado sem necessidade, cuidado na festa, no trânsito, não briga, porque todo ser humano é um ser animal, ele perde a cabeça e pode parar no presídio. Eu conheci muita gente, igual vocês estão assistindo, gente honrada, gente decente, que por um deslize, perdeu a cabeça, fez besteira e foi parar em Tremembé e outros presídios. Ciro, em relação ao Alexandre Nardoni, a gente não pode passar esse podcast sem falar nele, uma figura icônica, né, que correu o mundo todo, aquele crime absurdo que aconteceu, né? Existe a possibilidade de ele não ter cometido o crime propriamente dito, ter jogado a filha, mas sim a esposa? Então, ele e a esposa foram julgados por um judiciário aqui no estado de São Paulo, que eu digo que é um judiciário sério, tem um problema no nosso judiciário brasileiro, mas o TJ aqui em São Paulo é muito sério. Eles foram julgados, foram a júri popular e foram condenados. Então, e foram investigados pela polícia também. O que aconteceu, que muitos jornalistas especializados levantam essas questões, foi que a polícia deixou de investigar algumas linhas que foram sugeridas pela defesa do Nardoni, por exemplo, que tinham marcas de sapatos no muro na parte interna do prédio, que tinha um galpão atrás do prédio dele, que era uma obra que foi arrombada e assaltada na noite do crime, que tinha um policial militar que estava envolvido nas investigações, que estava acusado de pedofilia e que se matou. Então, o pessoal do Nardoni levantou essas dúvidas, o que gerou muito debate no Brasil, e eu quero usar aqui as palavras de um grande jornalista da Folha de São Paulo, chamado Rogério Pagnan, que falou isso no podcast da Folha de São Paulo, está disponível para quem quiser ver. Nas palavras dele é o seguinte: lá dentro, assim, todo mundo sabe que foi o casal que matou a menina. É muito difícil isso não ter acontecido. Foi o casal, não tem como passar um pano, isso não tem sentido. Mas o que cada um fez, ninguém sabe. Se foi a Ana Carolina Jatobá que machucou a testa dela, se foi o pai que jogou ela no chão, quem jogou ela para fora do prédio, ninguém sabe. Mas e pela personalidade dele, pelo teu convívio, a gente pode conjecturar isso. Isso, assim, ele me perdoa se ele assistir, mas pelo convívio que eu tive com ele por 3 anos, em várias atividades, conversei com ele, tive amizade jornalística com ele, ele é um banana, é um cara que não tem voz ativa para nada. Diferentemente da mulher dele, a Jatobá, que é radical, ela tem uma personalidade muito forte, né? Eu não posso acusá-la de nada. Mas assim, se você for raciocinando, você vai chegar à conclusão de que ela foi, e muitas mulheres falam isso também, de que ela foi a maior responsável. É claro que ele também foi responsável por ser um covarde e ter participado da morte da filha, ele não é inocente. Mas em princípio, eu acho que a maior parte do problema, da tragédia, partiu dela, da Jatobá, em razão de conhecê-lo. E trago a vocês mais um detalhe importante. Eu entrevistei o pai dele, doutor Antônio, que é advogado, muito respeitado, e ele me falou na entrevista, ele e a mulher dele, a mãe de Nardoni, faleceu faz 2 anos aproximadamente. Ele falou assim: Ciro, em casa, quando a gente ia repreender a Isabela por alguma traquinagem, e a gente gritava com ela, o Alexandre não deixava a gente gritar com a filha dele. Aí eu falo para você assim: como é que alguém que não deixa gritar com a filha vai jogar a filha pela janela? Palavras do pai dele, né? Então, na verdade, eu não quero aqui polemizar, quero deixar clara a minha posição, que eu acho que os dois são culpados, os dois mataram a menina. Mas quem fez o quê, só Deus sabe, e eles dois. Como nenhum assumiu o crime, até me chamou a atenção, porque vocês sabem, vocês são muito informados, quando tem algum crime envolvendo 2 ou mais pessoas, geralmente uma assume para que as outras fiquem livres para ajudar essa pessoa na prisão, e assim vai. E o Nardoni e a Jatobá têm 2 filhos. Se um deles tivesse assumido, o outro ficaria livre para cuidar dos filhos. E nenhum deles nunca admitiu culpa no crime, em que pese que eu tenho certeza, como cidadão, né, de que eles realmente mataram a menina Isabela Nardoni.
Sim. E o Gil Rugai, na tua ótica, ele pode ser uma pessoa inocente? Existe essa linha de investigação? Geralmente as pessoas, quando vão em entrevistas, podcasts, jornais, elas falam o que a plateia quer ouvir. Sim. E às vezes eu falo o que é real, o que eu penso, o que eu vivi. Dentro do seu ponto de vista, o que você enxergou, né? Isso, que eu convivi com eles todos. Eu não posso eximir ninguém de culpa, nem posso apontar o dedo para ninguém, não posso julgar nem condenar. Isso é a justiça da terra e a justiça de Deus que faz. Mas o Gil Rugai, lá em Tremembé, ele realizava todas as atividades possíveis, culturais, educacionais. Ele criou um fundo financeiro para ajudar pessoas que não tinham condições econômicas. Ele fazia peças, petições para pessoas que não tinham advogados. Que é um detalhe rápido, viu? Tremembé, 5% dos presos são ricos. 5%. 95% são trabalhadores. Lá não é presídio de rico. É um presídio que as pessoas são tratadas como se ricos fossem no sistema prisional. Mas a maioria não é. Então o Gil Rugai fazia esse trabalho lá. Conversei muito com ele, convivi com ele, conheci a mãe dele, o irmão dele, Leonardo. E aí eu vou recorrer à imprensa especializada. O repórter Valmir Salar, do Fantástico, vim conhecer depois pessoalmente, hoje é meu amigo. Inclusive, se vocês quiserem fazer um podcast com ele, não é fácil a agenda dele, mas ele pode fazer um podcast com vocês. Ele cobriu todos os crimes da história do Brasil, cara extraordinário. E ele afirma categoricamente, já falou várias vezes, palavras dele, um dos principais jornalistas da história do Brasil: Gil Rugai é inocente. Inclusive tem um detalhe, que esse detalhe eu vi nas reportagens. Tinha um porteiro, um segurança na rua do pai do Gil Rugai. Para quem não sabe, Gil Rugai é acusado e condenado de ter matado o pai e a madrasta, né? Ele morava com a mãe. Enfim, tinha um segurança na rua dele que foi depor na polícia e falou: eu nunca vi o Gil Rugai naquela noite no local do crime. Gil Rugai não apareceu lá. Ponto. Passados alguns dias, a polícia teria forçado a barra. É a dele? Você perdeu sua conexão de rede tentando reconectar. Vamos tentar aqui. Tá chovendo. Tá chovendo aqui? Caiu? Vai ter que editar isso aí. Ainda bem que ontem não caiu, né? Ainda bem que é gravado, né? Não é ao vivo. Não, ainda bem que o ontem não caiu, né? Porque tava ruim também. Sim. Ontem eu orei também. O Valmir Salar, se ele conseguir o WhatsApp dele, vai ser bem legal. Sim. Tem muita história. E era o principal jornalista do Fantástico, né? Vamos pedir um. Eu vou pedir pra ele depois em. Vamos pedir um livro dele autografado, o que você acha? Pra autografar pra gente, o nome do Story Podcast? Eu acho que não pode, né? Porque o livro ainda não está na justiça, ainda se vai liberar ou não. Ah, tá na justiça? Tá na justiça. Ele está tentando liberar. Nossa, é bom a gente falar sobre isso, não vai dar tempo. Tá sem internet? Voltou. Opa! Mas a gente já está encaminhando para o final, assim, não tem problema. Eu só quero entender essa parte. Não tá Vocês estão me vendo? Não. Ainda não. Ainda não. Deixa eu ver aqui. Vai ficar tranquilo. Depois a gente edita, corta esse pedacinho aí. Aí você pode responder essa aí, concluir essa resposta. Do Gil Rugai. E depois a gente vamos estar falando só a questão da polêmica do seu livro, porque eu até comentei com ele aqui. Nossa, a gente podia pedir um livro no nome do Story Podcast, até para a gente deixar aqui como... Vamos ler, é claro, e para deixar, né, decorativo aqui. Acho que é importante isso. Né? Eu já envio amanhã. Tá? Opa! E faz uma dedicatória pro Story Podcast. O Luiz faz o Pix para você, despesa do livro, do correio, tá? Não, fique em paz. Então, eu vou complementar do Gil Rugai, né? Por favor. Então, conforme eu estava dizendo, a reportagem do Fantástico TV Globo ficou escondida filmando a cabine de segurança desse senhor que testemunhou, dizendo que o Gil Rugai não estava na cena do crime.
Depois a polícia pressionou, ameaçou, segundo ele, a mulher dele, e uma viatura do DEIC, ou do DENARC, acho que do DEIC, foi até o local da cabine dele, onde ele trabalhava, na rua do Parque de Uruguai, e colocaram fogo na cabine dele. E o Fantástico filmou tudo. Ali desmontou toda a farsa, né? Isso tá disponível no YouTube para quem quiser ver essa reportagem. É só colocar lá, Cabo de Uruguai, aparece tudo lá. Então levantaram-se todas essas dúvidas. Para vocês terem uma ideia, a porta que o Girugai teria dado uma pesada lá para derrubar a porta, essa porta sumiu de dentro do fórum, que era uma peça importante da investigação. Essa porta sumiu, porque a defesa falou que a estatura de Girugai não era compatível com aquela pesada na porta, entre vários outros pontos. Então, o que acontece, para resumir essa parte? Por que a gente tem no Brasil algumas controvérsias quando tem crime de grande repercussão, e outros também? Porque a nossa polícia, que eu respeito, que é séria, mas comete um erro. A polícia quer ter a mesma velocidade da imprensa. A imprensa tem uma velocidade em razão da audiência, da opinião pública. A polícia não pode ter essa pressa, tem que ter calma, tranquilidade. E o que aconteceu no caso de Uruguai foi isso. O excesso de pressa e alguns erros fez com que os especialistas todos afirmem que Girugai é inocente. Entendi. Senhor, eu não posso deixar de te perguntar, de uma figura que eu acho, assim, vendo a distância, né, que é o Misael Bispo, que eu acho extremamente frio, né, quando ela aparecia na televisão. Qual que é a personalidade dessa pessoa aí que matou a namorada, que escondeu o corpo, que fez essa atrocidade? O ser humano, de uma maneira geral, ele é muito complicado. Sim. Tem uma música que fala que de perto ninguém é normal, né? Lá em Tremembé, eu convivi com o Misael Bispo também por cerca de 3 anos. E aí tem algumas coisas que surpreenderam a mim e iria surpreender a vocês também. Rapidamente, o Christian Cravinhos, lá em Tremembé, ele é réu confesso, matou a mãe da Suzane von Richthofen. O irmão dele, Daniel, matou o pai da Suzane. O Christian Cravinhos, em Tremembé, ele cuidava dos presos doentes, dos presos com problemas mentais, que lá ficam pouco tempo, depois vai embora para casa de custódia. Ele cuidava das pessoas que eram necessitadas. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, esse cara matou a mulher com pauladas e está cuidando de ser humano. Então, a espécie humana é muito complicada. O Misael Bispo, a mesma coisa em Tremembé. Ele fazia defesas. Poxa vida. Já era para ter partido pro livro, você fez outra pergunta. Vai complicar mais. Porque a nossa internet. Tá chovendo aí, tá chovendo aqui. Não tá chovendo não, né? Parece que eu tô escutando, ó, os pingos cair. Não, o celular dele não está chovendo. Ah, tá. Não tá chovendo, né? Tá chovendo, ó, os pingos caindo. Voltou. Opa. Isso, Eu acho que é o. Tá chovendo aqui também. Aí tá chovendo? Eu tô achando. Aqui não tá chovendo. Poxa vida. Que pena. Ô, Letri, dá pra editar tudo isso aí? Nada, Você edita tudo isso aí pra esse monte de corte ficar feio demais. só precisa do encerramento. Não, vamos encerrar agora. Tá, vamos encerrar. Vamos combinar já com ele depois do que vem. Sim. Oi. Opa. Voltou. Não, só faz um fechamento aí rapidamente do Misael. E daí Certo. nós partimos para o final e nos despedimos. Já marcamos o podcast para 2026. Excelente. Então, assim, nós todos, né? A Bíblia já diz, né, que a gente não deve apontar nem condenar ninguém. A condenação é da justiça da terra e da justiça de Deus. Então, o que eu quero dizer a vocês? Vocês me perguntaram sobre a personalidade do Misael Bispo. A personalidade dele lá dentro de Tremembé era de ajudar as pessoas. Não estou aqui passando pano para ninguém, não é minha função. Seria muito feio um jornalista fazer isso. Eu estou relatando fatos que vocês estão me indagando. Em Tremembé, ele tinha uma postura assim, correta de comportamento e ajudava as pessoas lá dentro, né? Então isso também me chamava a atenção, tanto ele como Christian Cravinhos. O caso dele, eu não cheguei a ler o processo do Misael,
Ele alega inocência, ele afirma que é inocente, mas, assim como os demais, ele foi condenado em júri popular, através, né, de uma situação colocada pelo Judiciário Paulista, né? Então é mais um caso que a pessoa se coloca como inocente, como o Nardoni também dizia que era inocente. Só encaminhando agora para o final do podcast, só quero indagar como é que está o teu livro. Vai existir a possibilidade das pessoas adquirirem esse livro? Tem uma demanda na justiça? Como é que está esse caso? E já fazendo um convite para você, Assir, para em 2026 a gente marcar um novo podcast, mas com um enfoque completamente diferente. Isso. Nós queremos fazer um podcast só com o intuito de falar de Deus e falar de testemunho e falar dos teus testemunhos. Mudei de casa, mudei de vida. Né? Fui para Tremembé e encontrei Jesus, né? Isso é verdade, viu? Né? É igual aquele livro que eu li, já tem uns 20 anos que eu li. Você lembra do Anthony Garotinho? Virou o carro, virou a minha vida? É verdade. Mas tem muita coisa maravilhosa para contar para vocês, viu? Na hora certa a gente vai conversar. Sim. Amém. Então, vocês querem que eu conclua ou ainda não? Não, eu quero que você fale para nós em relação ao livro. Do livro. Está em segredo de justiça? Está em segredo de justiça, o pessoal vai poder ter? Não. Ele está, por enquanto, censurado. A censura vai cair daqui a pouco. Mas as pessoas conseguem comprar ele usado, seminovo, nesses sites, Enjoei, OLX, Mercado Livre, que isso pode. Eu não posso comercializá-lo, até porque eu defendo que ordem judicial foi feita para ser cumprida. Então, eu preciso cumprir a ordem judicial, então eu não posso comercializar. E não estou comercializando. Mas usados, seminovos, as pessoas encontram sim. Está na justiça agora uma demanda para tirar a censura. Tenho convicção que de 2 a 3 meses vai cair essa censura. Eu vou realizar um sonho com a presença de vocês dois. Vou até mandar passagem aí para vocês. Opa, para fazer um evento de lançamento aqui maravilhoso, emocionante. Porque são 6, 7 anos um livro esperando a democracia mostrar que ela existe. Sim, nossa, e é difícil, né? Porque você perde o direito de imprensa, você como... porque não é porque você foi preso que você deixou de ser jornalista, né? E você está perdendo todo esse direito, estão roubando de você, roubando também do povo querendo ver, tendo a oportunidade de comprar e desfrutar da literatura, e você não pode acessar algo que é livre para todos. E esse livro, além de tudo, ele contribuiu com a sociedade, mandando de volta para a prisão um estuprador que destruiu dezenas de vidas. Sim, isso mesmo. E até quando, né? Eu fico imaginando, assim, até quando a gente vai viver essas coisas sendo impedida por coisas já tão garantidas institucionalmente, né? Até quando a gente vai ser barrado, né? E até que ponto isso vai chegar? Hoje é um livro, né? Amanhã é uma reportagem, amanhã é outra coisa, daqui a pouquinho somos nós. É um podcast? É um podcast. Eu não perco a esperança, eu tenho certeza que as coisas boas vão vir e Deus vai pôr a mão nesse país. Se Deus quiser. Mas assim, infelizmente estamos parando. Mais uma vez, né, que a gente quer te agradecer. A sua presença aqui veio só abrilhantar, enriquecer o Store Podcast. Eu, em nome da família Store Podcast, quero agradecer você de todo o coração e que Deus continue te abençoando, te iluminando, que você possa ser aquela encarnação da profecia, da palavra de Deus, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém. Que você possa voltar para a política dando a volta por cima, que as pessoas possam olhar em você, ver uma pessoa envolvida, fazendo bem, trazendo mudanças na sociedade, tanto na forma política como dando dignidade mais para as pessoas, corrigindo os erros, corrigindo erros, refazendo rotas, e é bacana. A sua presença aqui, pelo menos eu pessoalmente, o Rodrigo, o Luiz e o Leandrinho, só enriqueceu a nossa cultura com você aqui, viu? Agora, quando voltar, deixa ele só encerrar e tá pronto. Puta, que droga. Jesus, Maria e José, como diz os mineiros. Não, essa vai bombar, né? Porque o trem de luta é pra ter essa gravação, hein?
Opa! Depois a gente vai editar, tá? Mas pode aí agora fazer as considerações finais. Tá tudo certo, tá tudo certo. Eu quero aqui agradecer o Story Podcast, um bate-papo muito enriquecedor. A gente aprende, a gente adquire novos conhecimentos conversando com vocês. Eu quero ver esse podcast crescer muito. Amém. E todos nós temos que ter a humildade de corrigir, de admitir nossos erros. E ao longo da entrevista, eu acho que eu generalizei um detalhe que eu acho que a gente nunca pode generalizar. Vocês me perguntaram do Centrão, e assim como todos os segmentos, tem gente boa e tem gente ruim. Tá? Deixar isso claro, porque eu tenho muitos amigos lá, o Gilberto Kassab, extraordinário, e vários outros. Então não posso generalizar, porque todo lugar tem gente boa e também, infelizmente, tem gente ruim. Então a generalização não é boa. Mas obrigado a vocês pela oportunidade de conversar com a sua audiência, bater um papo aqui. Eu não nem vi isso aqui como entrevista, eu vi como um bate-papo enriquecedor, divertido, e quero estar mais vezes com vocês no Story Podcast. Isso, depois do carnaval eu vou estar aqui para falar sobre Jesus. Amém, amém, amém. Eu estou vendo todos os dias Deus fazer um movimento na minha vida. A obra de Deus na minha vida está em confecção, está sendo feita agora e vocês fazem parte disso. Bacana, você está na mão do tapeceiro certo. Amém, amém. Um abraço, Acir, um abraço à tua esposa, teus filhos. Deus te abençoe grandemente. Um abração à sua audiência e vou mandar também um livro para você sortear para seus telespectadores. Opa, manda assim. Obrigado. Um grande abraço. Gente, eu chamo com o Acir Filó, autor de um livro que ainda está em censura, infelizmente, no nosso país, mas em breve chegará aí na tua casa, vai estar aí para vender na Amazon, no Mercado Livre, também direto com ele. Então, gente, Story Podcast, a próxima história pode ser a sua. Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal.